A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a concepção, qual é o conceito de regularizar plenamente o imóvel rural. O que é regularizar completamente o imóvel rural? O que é que significa isso? Como é que a gente pode conceituar um imóvel rural regular, tá? E como é que a gente pode conceituar o termo regularização de imóveis rurais? De forma bem simples e direta, um imóvel rural plenamente regular é aquele imóvel rural que ele está com toda a sua documentação do ponto de vista registral e também do ponto de vista cadastral, de acordo com o que a legislação indica, de acordo com o que a legislação obriga. Então, nós temos um conjunto de legislações, tá, que elas regem como devem estar as documentações do imóvel rural, tanto do ponto de vista cadastral quanto do ponto de vista registral. Eu tenho as leis e eu preciso estar de acordo com as leis, tá? Mas, Murilo, como assim do ponto de vista cadastral ou do ponto de vista registral? O ponto de vista da documentação de cadastro de imóveis rurais são os documentos de cadastro. Por exemplo, certificado de cadastro de imóvel rural, o CCIR, é um tipo de cadastro. Cadastro ambiental rural é um tipo de cadastro, tá? Então, eu tenho alguns órgãos em que esses órgãos eles têm seus sistemas cadastrais e esses sistemas cadastrais eles geram documentações cadastrais, tá? Então, CCR é uma documentação do ponto de vista de cadastro, ITR é uma documentação do ponto de vista de cadastro, porque eu tenho um sistema do CAFI, da Receita Federal, cadastro de imóveis rurais, tá? Eu tenho mais o que? O ADA, o Ato Declaratório Ambiental, eu tenho o CNI, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, eu tenho o CAR, já falei, Cadastro Ambiental Rural, eu tenho o georreferenciamento e certificação do imóvel rural. O georreferenciamento e certificação é um tipo de cadastro? Sim, é uma maneira de eu cadastrar o imóvel rural no banco de dados do CIGEF-INCRA, é um sistema de banco de dados do INCRA. Então, eu tenho várias documentações, eu tenho as documentações do ponto de vista cadastral do imóvel rural, e eu vou ter também as documentações do ponto de vista registral do imóvel rural, que são as documentações ali que são lotadas no cartório de registro de imóveis. A matrícula do imóvel rural, a certidão de inteiro teor do imóvel rural. Então, eu tenho as documentações do ponto de vista cadastral e as documentações do ponto de vista registral. Um imóvel 100% regular, plenamente regular, é um imóvel que está atendendo toda a legislação vigente em relação a cadastro e em relação a registro. O que é eu regularizar um imóvel rural? Eu fazer uma regularização de imóvel rural, o que é? Primeira coisa, para eu fazer uma regularização de imóvel rural, eu vou regularizar o imóvel rural. Eu tenho que garantir que toda a documentação desse imóvel rural esteja de acordo com toda a legislação vigente. Basicamente, o objetivo final da regularização do imóvel rural é isso. Então, para eu regularizar um imóvel rural, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu preciso fazer é pegar a documentação do imóvel rural como ele está. Eu vou fazer uma leitura de toda essa documentação do imóvel rural, eu vou fazer uma interpretação de toda essa documentação do imóvel rural, eu vou fazer uma análise, eu vou desenvolver um diagnóstico da documentação do imóvel rural, eu vou pegar, vou estudar a documentação do imóvel rural do jeito que ela está e eu vou definir, assim, a que pé que está a documentação desse imóvel rural do ponto de vista de regularização, do ponto de vista de atendimento às legislações, tanto do ponto de vista cadastral quanto do ponto de vista registral, tá? Então, eu faço uma análise, faço uma interpretação, faço uma leitura, faço um diagnóstico da documentação desse imóvel rural, beleza? E após essa análise, essa leitura, esse diagnóstico, eu vou desenvolver um planejamento para eu regularizar esse imóvel rural. Por quê? E aí, como assim, Murilo, planejamento? Eu vou estudar a documentação, vou fazer uma análise da documentação desse imóvel rural, e essa análise, esse diagnóstico, vai me gerar um planejamento para regularizar. Como assim, Murilo? O que é que vai ter esse planejamento? Esse planejamento ele vai ter um conjunto de ações, um conjunto de desenvolvimento de sistemas cadastrais, um conjunto de processos, de procedimentos que vão garantir que aquele imóvel rural esteja plenamente de acordo com as legislações vigentes. Quais são exatamente, Murilo, essas operações, esses procedimentos que eu vou fazer a partir do planejamento? Depende.
vai depender do imóvel rural, vai depender do diagnóstico que você fez da documentação desse imóvel rural, tá? Então, tem imóvel rural que eu vou precisar fazer um cadastro ambiental rural, seguindo os limites medidos do georreferenciamento do imóvel rural, fazer uma atualização do CCR, tá? Vai depender caso a caso. Cada diagnóstico vai gerar um planejamento para regularizar plenamente aquele imóvel rural. Ao final do desenvolvimento dos cadastros desse imóvel rural e da regularização da matrícula desse imóvel rural, então o imóvel rural ele tem que ter o CCIR atualizado, ITR atualizado, CNI atualizado, CAR, Cadastro Ambiental atualizado, ADA, georreferenciamento, e tem que ter a matrícula do imóvel rural devidamente regularizada junto ao cartório de registro de imóveis. Tá? A finalização da regularização completa do imóvel rural se dá quando eu faço, aí que vem a cereja do bolo, a integração entre as documentações do ponto de vista de registro, de cadastro do imóvel rural, com as informações de registro do imóvel rural. Como é que eu faço isso, Murilo? Você precisa ir no cartório de registro de imóveis e você precisa averbar a documentação do imóvel rural junto ao cartório de registro de imóveis. Então, esse imóvel rural ele tem um CCIR. Se o imóvel rural tem um CCIR, esse CCIR atualizado, ele precisa ser averbado junto ao cartório de registro de imóveis. ITR, a mesma coisa. CNI, a mesma coisa. ADA, a mesma coisa. CAR, a mesma coisa. Georreferenciamento, a mesma coisa. A documentação de cadastro do imóvel rural precisa estar averbada para estar integrada junto à matrícula do imóvel rural. Com isso, você vai ter uma documentação final que é a certidão de inteiro teor, onde eu vou ter a matrícula do imóvel rural devidamente registrada, com o proprietário, cujo proprietário do imóvel rural é aquele dono exato do imóvel rural, e na certidão de inteiro teor vai constar toda a documentação, vai constar o vínculo da relação das documentações cadastrais junto ao cartório de registro de imóveis. Aí eu tenho um imóvel plenamente regular. Eu tenho um imóvel completamente regular. Tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é isso, qual que é o conceito de regularização de imóveis rurais, qual que é o conceito de imóvel rural com a documentação plenamente regular.